Shalom, pessoal, tudo bem? Vocês que estavam aí me pedindo, não é? Silvia, sobe um novo vídeo, fala com a gente e tal. Aqui estou. Olha só, gente, nesse vídeo eu venho falar de algo muito interessante que muitas pessoas me perguntam e que costuma ser, muitas vezes, não é? Confuso, tá certo? Por quê? Quando nós falamos de Jerusalém, automaticamente nós falamos ou nos lembramos do templo, não é? E as pessoas confundem geralmente o primeiro templo com o segundo templo, tá certo? Então vamos dar algumas colocações para vocês se atualizarem ou para vocês se encontrarem, melhor dizendo, na cronologia do templo, tá certo? Então, quando nós falamos de templo, nós estamos falando do primeiro e do segundo templo. O primeiro templo, o templo de Salomão. Salomão inaugurou o templo por volta do ano 986 a.C., tá certo? E esse templo durou até o ano 586 a.C., quando ele foi então destruído por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Ele invadiu Jerusalém, ele destruiu o templo, ele levou os judeus cativos para a Babilônia, é o exílio babilônico, tá certo? É então a primeira leva, não é? Com os judeus que ficaram em Jerusalém, levados então para a Babilônia. E ali eles permaneceram 70 anos, tá certo? Até que um novo império se levanta, o Império Persa, o rei Ciro, e então ele promove uma grande abertura religiosa. Ele permite que os judeus retornem a Jerusalém, e não apenas isso, que construam um templo, ele dá uma liberdade religiosa, política e também até dinheiro, tá certo? E entre essa volta, né, na verdade foram 3 voltas, que é chamado no período da história como o retorno a Sião, foi feita em 3 etapas, e um desses que subiram a Sião foi quem? Neemias e Esdras, tá certo? Então esse o fim do primeiro templo, quando eles voltam, tá certo? Quando esse pessoal que estava no exílio volta, eles começam a reconstrução do segundo templo, do que viria a ser o segundo templo. Então nós temos o sacerdote Josué e temos Zorobabel, que são aqueles que começam a reconstruir o segundo templo, que viria a ser, né, terminado por Herodes o Grande. E aí nós já estamos falando da época romana, nós estamos já falando da época onde Roma, no ano 63 a.C., através de Pompeu, ele conquista a província da Judéia, e então Herodes o Grande faz, entre outras coisas, o segundo templo, que duraria até o ano 70 depois de Cristo. E quando nós falamos do segundo templo, aí sim, atenção, nós estamos falando do templo da época de Jesus, ok? Aí sim, nós estamos falando do templo da época de Jesus. Agora veja, o templo da época de Jesus, de Herodes o Grande, ele foi reformado, né? Herodes o Grande não mexeu nas dimensões do Santo dos Santos. Ele fez o quê? Ele fez uma plataforma e ele mexeu nas dimensões exteriores do templo, não é? Ele então aumentou o templo, tá certo? E aqui nós temos, eu tenho para vocês aqui, olha só, uma foto, né? Uma gravura, tá certo? Do templo, né? Então vocês veem aqui o templo de Herodes o Grande, ok? Vocês estão vendo aí, não é? E nós temos alguns elementos aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha só, nós temos aqui o Santo dos Santos, nós temos aqui toda essa extensão aqui, que é o Muro das Lamentações, que hoje é só um pedaço pequenininho aqui, tá certo? Essa telha aqui, vermelha, esse telhado todo vermelho, era o quê? O Sinédrio. E essas 4 torres aqui pertenciam à fortaleza de Antônia. O que era a fortaleza de Antônia? Era o local onde ficavam os governantes romanos, entre eles Pôncio Pilatos. Então foi ali que Jesus Cristo foi julgado naquela sexta-feira de manhã por Pôncio Pilatos, e a partir daí então ele começa o seu caminho até a crucificação, chamado e conhecido como Via Dolorosa, onde então ele seria levado, não é, até o Gólgota, onde ele então seria crucificado,
tá certo? Isso é um pouquinho da história do templo da época de Jesus, tá certo? E o templo da época de Jesus, então, destruído no ano 70 por Tito, filho de Vespasiano, e não foi reconstruído até os dias de hoje, tá certo? E o que ficou ali foi o Muro das Lamentações. Agora veja, o Muro das Lamentações, outra coisa importantíssima que as pessoas se confundem muito com isso. O Muro das Lamentações é esse pedacinho que vocês estão vendo aqui, tá certo? É esse pedacinho aqui, o Muro das Lamentações. Agora veja, ele nunca foi parte do templo. O templo está aqui. Ele é o que? Parte do muro que cerca, que rodeia o templo, ou que rodeava, não é? Porque o templo aqui foi destruído. Aqui vocês estão vendo o Santo dos Santos, aqui vocês estão vendo o Monte das Oliveiras, o Muro das Lamentações, aqui embaixo, tá certo? Então isso aqui foi o que ficou, tá certo? Do que? Do muro. Então quando os turistas vêm aqui hoje, eles tocam essa parte do muro, que é aquilo que permaneceu, então, da época de Herodes o Grande, tá certo? E aqui vocês estão vendo um versículo bíblico que está lá em Êxodo 25, que diz: e fareis para mim, então, um templo onde eu habitarei nele, tá certo? E aí aparece, então, a palavra em hebraico, né? Shekhinah, que e significa em hebraico habitação. Então, Deus habitou no meio do seu povo, tá certo? Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena ilustração a respeito do templo. É lógico, é óbvio que o assunto é muito extenso e muito grande, mas nós vamos pouco a pouco para que vocês possam ir digerindo, para que vocês possam ir entendendo as várias fases de Jerusalém, as várias fases da história. Nós vamos ir falando com vocês pouco a pouco, tá certo? Então eu deixo para vocês aqui um abraço. Fiquem com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo, que será lançado aí assim que possível, tá certo? Um abraço e até mais.